Bem-vindo ao primeiro Basecamp da Stacknet em Portugal. E é sempre um prazer estar falando dessa tecnologia com os devs, fazer onboard de novos developers para, para esse ecossistema que realmente eu gosto muito, né? Que vem dando muito apoio para os desenvolvedores e nos auxiliando a realmente botar na prática as coisas que aprendemos, criando dApps, né? Aplicações descentralizadas nessa blockchain da Starknet. E eu gostaria de dar agradecimentos à Starknet Foundation pelo apoio para executar este Basecamp, à Escola 42, à comunidade da Starknet Portugal, ao Vitor, à Diana, à Filipa, à Carla, que aqui está com a gente, aos demais instrutores que logo vocês já vão conhecer, que são o Lucas e o Luiz, e agradecer a vocês que estão participando desse Basecamp. Então, desejo a todos bastante sucesso e bastante sorte nesse processo de aprendizagem, né? E uma pergunta que é a seguinte: por que aprender a criar dApps na Starknet, especificamente na Starknet, né? Eu vou dar apenas um exemplo, né, dois exemplos que são tendências em que vão atrair um montão de recursos financeiros e que vão necessitar de dApps para atendê-las, ok? E basicamente duas que possivelmente você já conhece, que é inteligência artificial e blockchain, só que as duas se conectando, né? Então, tanto elas individualmente quanto já em conexão estão se tornando mainstream. Então, principalmente a tecnologia blockchain e os demais criptoativos e tudo que vem decorrente dela estão cada vez mais se tornando comum, né? Há um montão de gente que já está começando a usar, vai se tornar muito mais agora. Do ponto de vista de investimento, está aumentando bastante a entrada de recursos financeiros nessa área, né? E isso é somente um indício de que realmente a onda é grande, como essa daqui. E a Starknet, ela possui uma tecnologia que permite surfar bem essa onda, né? E que poderá se destacar dos demais, das demais empresas de blockchain, né? Demais blockchain, seja as layers 2 da Ethereum, seja as que estão na Solana, e entre outras, né? E uma outra coisa que também vale a pena falar é que nós estamos em um momento em que há a modularidade, que quer dizer o quê? Interoperabilidade de diferentes blockchains trabalhando em conjunto está aumentando, né? Assim, por exemplo, que quando você vê um carro tem partes que são produzidas em, por uma empresa, outras partes que são produzidas por outras empresas, que são inclusive de diferentes países. Então, a modularidade é algo comum no mundo dos negócios e o Web3 está se tornando já realidade, né? Então, e a Starknet possui os elementos necessários para poder auxiliar nesse processo de modularidade também, né? Então, por exemplo, voltando à questão da inteligência artificial e blockchain, então existe já um reconhecimento de que elas estão transformando essas indústrias que nós já conhecemos, tanto das finanças, as tradicionais e as descentralizadas, né? Os jogos online em blockchain e também a parte dos Real World Assets. Eu vou dar um exemplo do Real World Asset hoje, que é um projeto que eu sou cofundador, né? E, por exemplo, vocês possivelmente conhecem a Forbes, né? Então, isso é uma publicação recente, né? Anunciando, né? Falando, por que que é importante combinar os agentes de inteligência artificial com o blockchain. Basicamente, é que provém mais um mix de autonomia, disponibilidade constante e confiança verificada. Esse termo é um termo interessante que tem a ver com uma parte da tecnologia que se chama Zero Knowledge Proof, né, que nós vamos falar um pouco dela hoje, né? E quando você vai fazer
vai fazer o deploy de um agente nessas redes, como Ethereum, Solana, e Ethereum Layer 1 diretamente, ou nas Layer 2, como Starknet, né? Você ganha acesso, você ganha vantagens dessa infraestrutura descentralizada, né? E que corre que importância tem isso? É porque não pode ser censurada ou simplesmente só porque alguém não gosta dela vai lá e bota ela para baixo. Não, não pode, né? Então, essas dApps vão seguir existindo até que é óbvio que a blockchain exista, né? E que haja continuidade, haja gente apoiando, tá? E com relação ao estado, né, do ecossistema da Starknet em 2025, está nos temas emergentes, né, os AI agents, né, com blockchain, óbvio, né, e temos aqui também o renascimento da parte de jogos, né, jogos em blockchain, os jogos on-chain games, que nós vamos falar ao longo desse Basecamp a respeito disso, né. Então, que com a tecnologia da blockchain, da Starknet, ela permite que os players, os jogadores desses jogos on-chain, eles tenham uma experiência tão muito próxima àquelas experiências que existem no mundo não blockchain, né? Em que é basicamente você entra, vai jogando e sem que você ficar perder tempo com aprovando o wallet, fazendo signatures e assim por diante. Não, é algo bem fluido, né? E aí nós vamos falar um pouco disso. E também nós temos toda a parte de os DeFi com AI. DeFi, Finance, Decentralized Finance, e agora juntando com AI, tudo junto, né? E tá ficando muito legal, tá emergindo um montão de iniciativas, né? E há muito espaço para que se vocês têm boas ideias, vocês também possam estar criando isso. Então, nesse Basecamp, vocês vão aprender os elementos básicos necessários para que vocês possam começar a criar aplicações que lhes interessem nessa blockchain, ok? Seja na parte de AI agents, jogos, DeFi, real world assets, né? E voltando na questão dos agentes, né? Então, existem algumas iniciativas, como o Stark Agent Kit, né? Que está ainda em fase de desenvolvimento. É, tem o pessoal do Exploration Team da Stark, né, que criaram o Agent Stark, né, faz uso da Count Abstraction, que eu vou falar hoje, né, e outras coisas mais aqui que a partir de novo da Verifiable Machine Learning. Esse verifiable é muito importante que tem a ver de novo com aquela frase que eu falei para vocês do Zero Knowledge Proof, que logo vocês já vão estar entendendo. E só para que vocês tenham uma ideia de como é que essas coisas se conectam, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, AI agent eu sei até que construir, mas como é que isso se conecta com o blockchain? Então você tem um lado que é a parte off-chain, outro lado que tem a parte on-chain. Aqui, o que importa é só saber que há uma maneira de conectar as coisas que estão off-chain com o que está na parte de blockchain. E para isso você precisa ter o uso da Zero Knowledge Proof, né? E para acessar os contratos que são escritos em Cairo, né? E isso é o que vocês vão estar aprendendo a fazer os contratos e depois vocês vão aprender como é que se conecta com tudo isso daí, né? Ok? Então, como eu estava falando, tem uma outra narrativa que é forte, né? Então, é essa da Real World Assets, né? Por exemplo, o BlackRock, que é uma das grandes empresas financeiras de investimento, então eles têm uma visão de tokenização do Real World Assets de 10 trilhões de dólares. Então, isso é algo bastante grande, né? E recentemente em Davos você falou muito a respeito dessa temática. Então, vão entrar muitos recursos e os devs que estão preparados para aproveitar essas ondas, então eles vão poder surfá-las bem, né?
E a tecnologia da StarkNet, ela é muito legal, muito boa para desenvolver aplicações para atender essas demandas aí, né? E em respeito de Real World Asset, esse daqui é um projeto do qual eu sou cofundador junto com a Carla, junto com o Mar, que se chama Coffee Blocks, né? Eu sou brasileiro, mas eu vivo aqui na Costa Rica, sou costarricense também, né? E aqui nós temos um café muito bom, né? Mas acontece que ao longo dos 10 últimos anos, a quantidade de produtores de café, os pequenos produtores de café, tem diminuído, porque o que se paga a eles é muito pouco, né? Então a gente falou, ok, vamos então criar uma iniciativa com o Web3, usando StarkNet, para que conectar diretamente o produtor com o consumidor, né? E que esse produtor comece a ganhar mais, né? Mas não só ganhar mais pelo preço, mas também uma coisa muito importante, de que ele também possa participar nas decisões, né? E que também, quando tiver o lucro do negócio, ele também receba uma parte do lucro desse negócio, tanto ele como quem comprou o café. Aí em Portugal vocês têm excelentes vinhos, azeite, entre outras coisas. Imagina então vocês tiverem os negócios colaborativos parecidos com o de café, né? Que nós temos aqui na Costa Rica, em que vocês vão comprar os vinhos e de repente vocês estão pagando diretamente para o produtor, o agricultor, e que ao final esse negócio colaborativo vai gerar um lucro para o, o agricultor adicional, além do que ele já foi pago, vai receber um lucro a mais, né? Um dinheirinho a mais, e você que comprou também vai se beneficiar. Então, tudo isso são coisas que são possíveis de serem feitas usando essa tecnologia da StarkNet, e, e isso aqui é somente uma das aplicações, né? Existem mas muito mais, né? Então, como eu falei de novo, né, vocês vão aprender vários elementos necessários para criar as dApps na StarkNet. E vocês também podem usar um agente, né, da StarkNet, que é esse daqui, https agent.starknet.id, que é um que é um agente que vai interactuar com vocês para vocês verem, tirarem dúvidas a respeito do Basecamp, né? Então, assim como vocês usam o chat GPT, vocês entram aí, né? Vocês vão fazer perguntas, acho que está em inglês, que ele está mais treinado, e e eles vão estar auxiliando a tirar dúvidas. Não vão encontrar tudo aí, mas já é uma maneira interessante de interactuar. Eu tive testando com ele há algumas semanas atrás e até que respondeu bem, né? Mas esse é só um dos elementos. Mais adiante nós vamos ter coisas mais interessantes ainda, né? E agora sim, vamos falar um pouco de como é que vai ser essa jornada na StarkNet, porque até agora eu mostrei assim o que poderia estar motivando para os desenvolvedores a criarem coisas na StarkNet, né? Então, primeira coisa nessa jornada você não vai estar sozinho, né? Você vai estar com um grupo de pessoas que vão estar te apoiando, tanto durante o Basecamp quanto também depois que vocês finalizarem o Basecamp e forem aprovados, né? Já vou explicar como é que vocês podem ser aprovados, né? Então, a primeira fase é participar deste Basecamp e vai aprender Kite, vai aprender a respeito da StarkNet, né? Faça a sua parte, né? Que são os exercícios e seja aprovado. Próximo passo depois que vocês finalizarem isso, possivelmente em junho vai haver algum hackathon, alguns online, e possivelmente em julho vai haver um Hacker House na França por conta do ITCC, mas isso tudo vai ser anunciado. Então, uma vez que vocês já finalizaram o Basecamp, vocês também poderão estar participando disso e concorrendo aos prêmios que aí existem, né? Mas também, se daqui até o final do Basecamp vocês tiverem ideias e vocês conseguirem fazer uma prova de conceito, né, da sua ideia, vocês podem depois concorrer a esses seed grants, né, que são valores em torno de US$ 25.000, né, que vão ser dados em Starks, que é a criptomoeda do ecossistema, né, para que vocês possam fazer
a implementação dessa sua ideia. Ou seja, você tem uma ideia, você mostra que você consegue fazer uma prova de conceito da sua ideia, um código básico e tal, com uma apresentação de front-end, e aí depois você escreve para o pessoal do Seed Grants e você pode concorrer a esse valor de US$ 25.000, né? Para você seguir continuando a fazer. E depois disso tem outros grants, né? Até para chegar o momento de escalar, ou seja, quando você vai para a produção, já tem clientes e assim por diante. Isso é só o começo. Há muito mais coisas que nesse processo, tá ok? E o que que você precisa para ser aprovado, né, neste Basecamp e para você receber o seu SPOC? É basicamente estar inscrito nesse Basecamp, assistir às sessões, tanto faz aí quando você puder, né, mas esteja inscrito, fazer os exercícios. Depois, um desses exercícios é ter um smart contract que vai ser deployed na testnet e mainnet e completar essas tarefas até 7 de março, né, deste ano, óbvio. E sobre esse Basecamp, a gente vai fazer o onboard dos devs à StackNet, como eu falei, são 3 aulas de 2 horas cada uma. Nós vamos ter aí um grupo do Telegram que depois eu vou anunciar. Vocês podem depois se juntar ao Discord que eu vou compartilhar e também ao canal que depois eu vou compartilhar com vocês quais são. E para falar um pouco deste de quem são os instrutores, né? Então, o primeiro sou eu que vou estar dando aula hoje, né? Eu sou também embaixador da StarkNet, né? E sendo embaixador, uma das funções é fazer Basecamps, se óbvio se eu queira, né? Não é obrigado, e para fazer um board de novos desenvolvedores. O O outro professor, o instrutor é o Luiz Vasconcelos, que é da equipe do Metronome. Não sei se o Luiz já está aí. E o outro é o Lucas Hashimoto, que é um cofundador da Metronome. Né? Então, se vocês puderem falar aí brevemente um pouquinho de vocês, porque o pessoal saber que vocês são gente e não são robô, então é legal. Eu vou parar de compartilhar, ou eu deixo assim. Ok. Pode falar, Luiz, Então, depois segue o Lucas. boa Fechou. noite. É muito prazer com vocês. Eu sou o Luiz, como o Hanu falou, eu estou na Metronome, eu também sou desenvolvedor open source na Open Zeppelin e eu tenho experiência já de há mais de um ano e escrevendo contratos inteligentes para a StackNet. Minhas áreas de interesse principalmente são também em DeFi e ZK Proofs, então eu já olhei bastante nessas áreas. E na segunda aula, que é a aula que eu vou estar ministrando, né, a gente vai estar entrando bastante em Cairo como uma linguagem mesmo, né? Então, nessa primeira aula vocês vão ter essa introdução. Na segunda aula, a gente vai estar escrevendo contrato inteligente, a gente vai estar vendo como que esses contratos inteligentes, eles rodam dentro da StackNet, né? Algumas particularidades, caso alguém já tenha experiência com outras blockchains, algumas particularidades da StackNet, e como que a gente pode construir coisa usando essa rede e as vantagens que ela tem também. É isso. Beleza. Boa, beleza. Então, fala pessoal, tudo bom? Bom, eu sou o Lucas, eu sou o cofundador da Metronome, que quando a gente tiver a minha aula eu posso aprofundar um pouco mais sobre o tópico, explicar para vocês um pouco como funciona. Mas, assim como vocês também conheci a StackNet, tipo, tendo aula com o Hanuf, então ele meio que foi uma das pessoas que introduziu o conceito para a gente, tanto eu como o Luiz, no caso. A gente se conheceu lá, inclusive, numa hacker house que teve da StackNet aqui no Brasil. E disso a gente foi meio que trilhando esses passos que bem ele disse aí para vocês no começo. Então a gente começou fazendo a Hacker House no Brasil, depois participamos de algum Basecamp, fomos para a Hacker House da StackNet em Bruxelas, e da StackNet em Bruxelas a gente já foi com a Metronome. Então durante esse período todo a gente passou em melhorando o projeto, aprofundando os conceitos.
Aplicamos para o Seed Grant, passamos o Seed Grant e hoje em dia a gente está em fase de testes ainda, tipo, a gente está na testnet, mas com perspectivas de ir para mainnet em julho. Então, o projeto é relativamente recente, mas acho que serve como um incentivo para todos vocês aí que estão começando, que a StackNet realmente é uma rede que acolhe bem novos desenvolvedores, a comunidade é muito legal também, o pessoal se ajuda sempre, tem vários grupos que com certeza o Ranulfo vai estar passando aí para vocês, que vocês podem encontrar desde o cara mais sênior possível até outras pessoas que vão estar ali conversando no mesmo nível que vocês, assim. A ideia é bem como o Luiz e o Ranulfo já falaram, então, ser aqui uma parte mais introdutória. Eu vou dar continuidade na terceira aula após o Luiz, então ele vai introduzir os conceitos básicos, vai começar a colocar vocês para fazerem alguma coisa de Cairo. Eu vou dar sequência nisso, então, construindo o Smart Contract junto com ele. E depois vou mostrar para vocês também como você consegue interagir com esse Smart Contract no front-end. A gente vai utilizar na minha aula principalmente o Next.js com alguma coisa de front-end bem simples, tá? Já deixo claro que para vocês não sou nenhum especialista em front-end, eu atuo atualmente mais como desenvolvedor back-end focado em smart contracts, mas a gente vai ter uma coisinha simples ali para mostrar para vocês como faz. E possivelmente interagir com alguns outros contratos e tudo mais, e se der tempo, aprofundar um pouco mais as ferramentas de desenvolvimento também, né? Os frameworks como Foundry, entre outros. Acho que essa é um pouco a ideia. Legal, É, grato Luiz, grato Lucas, valeu, bem, Ranulfo. bem maneiro. Então é isso, pessoal. A gente tem aí exemplos de pessoas que já passaram por esse processo que vocês estão hoje, né? Que é fazer o Basecamp, que já conseguiram fazer a prova do conceito das suas ideias, já receberam o Seed Grant e estão se preparando aí para ir para a Mainnet, e depois da Mainnet, sim, podem já solicitar um grant maior, que varia desde 50 mil até quase US$ 1 milhão, para realmente escalar a iniciativa de vocês. Né? Tudo óbvio com o seu tempo, né? Primeiro tem que fazer a lição de casa para aprender bem e depois ir fazendo os passo a passo, tá ok? Muito bem. Então essas aulas basicamente vão ser assim, né? Vamos meter a mão vamos nadar, vamos entrar, vamos surfar, vamos aí. E para isso, né, a gente vai falar hoje, eu vou falar hoje dos fundamentos do Cairo, da StarkNet, não com tanta profundidade quanto serão dados na aula seguinte, né, porque é muita coisa, né, então por isso é bom dosar, né? E nós vamos fazer hoje, nessa parte do Smart Contract, né, eu vou falar da estrutura dele, o que é. Se der tempo, eu vou mostrar para vocês um framework para que vocês vejam ele na prática rapidinho. Se der tempo, tá ok? Muito bem. E aí nas seguintes aulas aí vocês vão ver mais a respeito de como botar a mão na massa com o Smart Contract, como fazer os testes, vão entender mais a respeito do Cairo e depois na última ver como é que vocês interagem com o front-end e os Smart Contracts, né? E com isso vocês já têm os elementos básicos para, com as suas ideias, começar a criar novos dApps e aí seguir adiante, ok? Muito bem. Então, como é que eu encontrei, porque escolhi a StarkNet para desenvolver Coffee Blocks e outras iniciativas que estão a caminho, né? Então, basicamente, eu estou nessa área de blockchain já faz um bom tempinho, né? A primeira aplicação que a gente fez foi com outra blockchain, a aplicação chama-se Cambiatus, né? Cambiatus.com, né? Mas aí, depois de um certo tempo, eu fiquei pensando, o que que existe hoje de mais avançado em blockchain, em que
realmente possa ter elementos que sejam mais à prova de ataques de computadores quânticos quando eles estiverem existindo, né? Então, eu me topei com esse artigo do Liben Sasson, né? Scalable, Transparent Post-Quantum Secure Computation and Integrity, né? Que foi publicado em 2018. E ali, né, a maior parte das coisas não entendi, mas a parte essencial eu entendi. E aí eu falei, ah, isso aqui tá interessante, né? Então comecei a buscar mais e aí me dei conta que a partir desse trabalho eles viram um nicho muito importante, criaram uma companhia, uma empresa chamada Starkware. Dessa Starkware criaram alguns produtos, como esses que estão aí, e criaram a Layer 2, né, um roll-up, né, que é uma blockchain, Layer 2, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante do que se trata, né, que se chama Starknet, e vi também que existia uma fundação que chama-se Starknet, que é uma non-profit, né, que é essa fundação que nos está apoiando para que este Basecamp possa ocorrer, né? É, e aí eu busquei na internet e vi que ela tinha alguns vídeos, né? Aí tinha um Twitter e tal, e, e tinha um Basecamp naquela época, isso foi em já não me lembro, acho que 2 anos atrás. E naquela época o David Barreto, né? Eu entrei em contato com ele falou, ah, estamos começando, se quiser, venha, participa. Eu fui também, como vocês, só participei do Basecamp, aprendi, ao final dele já estava criando uma coleção de NFTs a respeito de onças, ou seja, jaguares aqui na Costa Rica, né, para apoiar a conservação deles, lançamos em Starknet, e daí, pronto, e começou a história toda, né? E eu costumo falar para o pessoal, né, que a Starknet ela é um dos exemplos do que representa a Web3 numa fase mais avançada. A primeira fase, que nasceu em 2008, né, com o trabalho do Satoshi Nakamoto, e depois das implementações em 2009, depois com o Ethereum em 2014, 15, não me lembro exatamente. Aí nós tivemos uma coisa que se chamava External Owner Account. Isso foi bom naquele momento, só que depois, com o tempo, a gente viu que isso era uma trava para que essa Web3 possa atrair bilhões de usuários, né? Ou seja, as pessoas que estão na Web 2 passar para a Web 3, né? E aí, daqui a pouco eu vou falar um pouco a respeito do que é este problema com External Owner Account. Quem está na Web3 há um tempo conhece possivelmente uma wallet chamada MetaMask. Esse é um exemplo de uma das primeiras wallets e ela usa esse protocolo External Owner Account. E nessa fase seguinte, né, que eu chamo de fase um pouco mais evoluída da Web3, nós temos elementos novos, né, como Account Abstraction, ZK Starks, e tudo essas coisas tornam com que as dApps sejam mais amigáveis ao usuário final, né? Porque uma coisa é você fazer a aplicação para você e seus amigos são nerds, ok? Isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer uma aplicação que qualquer pessoa, independentemente se ela é uma pessoa de tecnologia ou não, né? Por exemplo, a sua tia, a sua avó, a sua mãe, supondo que ela nunca trabalhou com Web3, que ela possa usar a sua aplicação sem problema. Da mesma maneira que ela usa um WhatsApp, da mesma maneira que ela usa um Facebook. Ela não tem muita dificuldade, né? E então, ser mais amigável ao usuário é essencial. E a Starknet, ela possui esses elementos. E a outra coisa que é muito importante, que é uma dor de cabeça por causa da External Owner Account, era que quando você perdia a sua senha, quando alguém roubava a sua senha, você já não tinha mais acesso. Tava com problema sério. E aqui, ela permite fazer a recuperação da senha. E isso são coisas essenciais, tanto para nós, que são na área do Web3, quanto aqueles que não estão, principalmente aqueles que não estão, ok? Muito bem. E por que External Owner Account é um problema para adoção massiva, né? Eu gosto de explicar isso através de uma analogia, que é a seguinte. Imagina uma pessoa que é literalmente grudada em uma cadeira. Aonde ela for, onde for a cadeira tem que ir junto. Ok? Não são inseparáveis. Vai dormir, vai tomar banho, cadeira está grudada. Acontece que se alguém rouba essa cadeira,
a pessoa vem de brinde, né? A pessoa vem junto. Esse é o problema, tá ok? Então, essa é a analogia. Então, nesse caso, nós temos aqui duas coisas. O signer, né? Se o signer for a conta e vice-versa, e se o usuário perde o signer, ele perde a conta. Se alguém tiver o signer do usuário, esse alguém é dono da conta. Isso é a história do External Owner Account. Ela tem onde o signer e a conta são a mesma coisa. Então, a pessoa é o signer e a cadeira é a account. E a solução básica é que você desassocie de quem vai firmar uma transação da conta onde estão os ativos, ok? Porque se você se é uma mesma carteira, ela tá o signer junto com a conta, se você perdeu a chave que permite você firmar, alguém pegou, você perdeu os seus ativos, porque ela vai tirar os ativos de lá e vai mandar para outro lugar, tá? E é por isso que muitos ataques cibernéticos ocorrem em Web3 ainda, né? Então, para que aprender um pouco mais sobre a Counter Abstract, tem esse post do David Barreto, né? Mas, basicamente, o que é que acontece? Você, em termos técnicos, ela tem um protocolo que é o SNP 6, né, em que você vai dizer para uma conta o que ela pode executar, só validar, vai checar se se a firma é válida ou não. Só que o ponto é que essa firma, ela pode ser várias coisas, que não estejam acopladas com a sua conta. Ela pode ser o hardware do seu computador, do seu computador portátil ou do seu celular, pode ser outras coisas. Então, esse protocolo permite que você associe algo que vai firmar essa sua conta, né? Ele não vem junto, ele pode ser separado, né? E isso aumenta o nível de segurança, tá ok? Então, isso é algo muito importante que a Starknet possui e que nem todas as outras blockchains têm isso implementado, tá ok? É, como eu falei, quando quem pode ser os signers é o enclave, secure enclave do seu celular, né? Porque nós temos uma parte do processador que é compartilhada, né? Que é onde funciona o operating system, as aplicações, mas por outro lado tem uma outra coisa que está por default, em que tem lá o gerador de números aleatórios, o manager dos crypto keys, o hardware signer, e entre outras coisas. Então, a Account Abstraction permite que essa parte do Secure Enclave, se você quer, ele seja quem vá afirmar. Isso quer dizer na prática o quê? Se algum hacker chega e rouba uma chave privada sua, só que se você disse que quem vai firmar é este hardware, não adianta nada, ele não vai conseguir fazer coisa nenhuma, até onde eu entendo, porque ele não tem o hardware que vai firmar a sua conta. Ele não vai poder roubar os seus ativos, tá ok? E isso é algo muito, muito, muito importante, né? Então, essa verificação dessa firma sua, né? Aonde que ela vai estar? Ela vai estar dentro de uma lógica que pode ser implementada por um contrato, né? Então, você pode ser uma única pessoa que vai firmar, pode ser duas ou mais pessoas que vão firmar, né? E entre outras coisas mais. E ela suporta vários protocolos, né? Elementos criptográficos como as curvas elípticas, né? Que já são usadas hoje. E possivelmente isso aqui vai ser atualizado, porque saíram alguns protocolos mais recentes que é possivelmente que isso daqui vai dar um upgrade, né? Mas estamos em processo, aí que ver. Então,
o Account Abstraction é isso, né? Ele permite que aumentar a segurança das transações, né? E também permite, com tudo isso, fazer com que esse processo de usar a aplicação ela se torne mais fácil e que um monte de coisa que a gente pode abstrair do usuário final. Ele não precisa ver nada disso. Isso tudo passa lá por debaixo dos panos, né? Então, isso, quando você faz isso como desenvolvedor, mas você oculta tudo isso do usuário final e quando o usuário final vai usar, ele vai usar, vai ter uma experiência muito mais fluida, né? E isso que nós queremos ter. Boas aplicações, experiências que sejam super fáceis e, e que funcionem, né? E que sejam baratas de usar, tá ok? E falando de wallet, né, por, por essas wallets serem nativas em account abstract, a gente chama elas de smart wallet. E a Starknet ela trabalha com duas wallets, a Argentex e a Bravos, tá ok? Depois eu vou compartilhar esse material, vocês podem acessar a estes aí. E se vocês usam algum web browser, né? Então, por exemplo, não sei se vocês usam o Brave, eu recomendo o Brave, é muito bom, né? Mas aí fica a critério de cada um, né? Então, e essas smart wallets, elas têm várias vantagens, né? Que basicamente é mais fácil de usar do que as outras wallets, né? Elas permitem, de novo, fazer a firma por hardware, vai permitir fazer o social recovery, isso eu creio que ainda está para ser implementado. Elas já são nativas em account abstraction, consequentemente, ela separa o signer da account, entre outras coisas, tá ok? Voltando aqui ao que eu chamo da fase mais evoluída da Web3, nós falamos aqui da account abstraction, né? Qual é a diferença disso da external owner account? E, e eu falei lá atrás de que a parte do zero knowledge é uma coisa essencial. Então, longe de explicar detalhes do que significa zero knowledge, né? Vamos dar uma visão geral do que é isso, porque o zero knowledge basicamente é uma parte da matemática aplicada, né, em criptografia e que é uma área muito extensa, né, e bastante bonita, né, mas requer muito mais tempo e muito mais matemática para lidar e não é o objetivo aqui. Mas vamos falar superficialmente do que é para que vocês entendam. Então, é basicamente Zero Knowledge Proof. São ferramentas, né, que permite que uma parte, o provador, prove para uma outra pessoa, o verificador, que uma determinada declaração é verdadeira. Só que esse é importante, sem revelar nenhuma informação adicional. Então, por umas funções matemáticas que ocorrem nesse processo do Zero Knowledge, eu consigo provar a uma outra pessoa, uma outra instituição, por exemplo, que eu possuo tal identidade, que na minha conta possuem tantos ativos, sem demonstrar a minha carteira, onde eu possuo a minha identidade, e sem mostrar o saldo, né? A pessoa que vai verificar, ele não tem que acreditar em mim, ele simplesmente, com esse protocolo matemático, ele tem uma confiança de que eu estou falando a verdade, né? Então, o Zero Knowledge Protocol, Proofs, já é uma tecnologia que emergiu na década de 80, creio que a primeira aplicação foi em 1986, o primeiro trabalho, e desde então as pessoas da área de criptografia têm avançado um montão, muito, para criar cada vez mais protocolos para atender as necessidades desse mundo mais complexo em que nós vivemos, né? Então, e nós temos dentro do mundo da Zero Knowledge Proof um protocolo que é mais antigo, né, que é o SNARK, Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge, e o outro que é este, o STARK, né? E STARK, por isso que vem de StarkNet,
né? Vamos ver qual é a diferença deles, para que vocês possam entender. Qual é a diferença de Stark para Snark? Existem várias coisas. A verificação, o tempo, né? Então, um é constante, a Snark é constante, o outro é com essa função log quadrado de n. Sinceramente, já nem me lembro que faz isso. Eu creio que é da complexidade. Mas vejam isso daqui. O tamanho da prova, né? No Snark é bem pequeno comparado com o do Stark, né? Só que olha as outras coisas. O tempo para que se prove no Snark é 10 vezes mais lento do que no Stark. Quando você vai preparar uma prova de conhecimento zero, muitos protocolos, como o Snark, precisam fazer todo um preparativo, todo um setup. No Stark, não. Ok? E o pessoal da criptografia também já fizeram análises e viram que o Snark ele não é seguro quanto a ataques quânticos. E o Stark, sim, né? Então, isso já nos dá várias vantagens para superar esse caso do tamanho da prova. E, na realidade, já estão trabalhando para que esse tamanho da prova seja diminuído, tá ok? Uma outra coisa é que a StarkNet está a ponto de ser tanto fazer um layer que vai fazer a verificação da integridade das transações, tanto para a rede do Bitcoin quanto do Ethereum, né? Está em trabalho, estão trabalhando para isso. E existe uma iniciativa que vocês depois podem olhar, o GitHub, que é o Shinigami, que é Bitcoin Script Virtual Machine em Cairo, né? Então, né, ainda que eu saiba, ainda é um processo que está em desenvolvimento, né? Mas logo eu acredito que já vai estar funcional. E isso vai dar uma visibilidade cada vez maior para a StarkNet, né? Porque ela vai estar fazendo o settlement tanto de transações na rede do Bitcoin quanto do Ethereum, entre outros. E isso é uma das características que eu falei atrás para vocês da Web3 modular, né? Lembra da história do carro, né? O carro é produzido, peças que são produzidas em um país, peças que são produzidas por outro país, por diferentes empresas, né? Então, na Web3 também vai haver, por exemplo, no Bitcoin ele tem uma tecnologia, mas o settlement pode ser feito pelo Starknet e assim por diante. Vai haver possivelmente poderá haver uma mistura de diferentes tecnologias trabalhando em conjunto, tá ok? E então, diante disso, né? Porque aqui a gente está falando do Bitcoin Script Virtual Machine em Cairo, né? Então, e nós não falamos nada ainda a respeito do Cairo. Então, vamos falar um pouquinho do que é o Cairo por cima, porque na aula seguinte vocês vão trabalhar com Cairo um montão, né? Vão ver que é Cairo. E vocês vão ter também aí uma lição de casa que é para completar, que aí sim vocês vão ver Cairo como nunca, ok? Então, Cairo na StarkNet, né? E, originalmente estava se referido como uma arquitetura computacional, né? CPU Algebraic Intermediate Representation. Essa Algebraic Intermediate Representation tem a ver com o protocolo do Stark, tá? Não precisa querer saber os detalhes matemáticos disso daí, mas eu vou apresentar para vocês quais são os artigos que aquelas pessoas que tiverem interesse em conhecer os detalhes dessa matemática que suporta o Stark, vocês poderão ver, tá ok? Então, basicamente, ele tem o bytecode, né, low level, né, que vai executar em um assembly. Só que não é um assembly qualquer, é um assembly Cairo. Por isso que chama Cairo Assembly ou CASM, que vocês vão ver depois um pouco mais a respeito do CASM, tá ok? E
E esta linguagem e nós temos também, além do low level, nós temos uma parte que é high level, né? Então você tem o contrato escrito em Cairo, né? Com toda a sintaxe, bonitinho e tal, que aí você vai compilar isso para o Sierra, né? E o Sierra depois vai passar para o Casm, que é o Cairo Assembly, né? E a primeira implementação disso foi chamado Cairo Zero, né? Que já não é funcional mais. E é um pouco da história do Cairo, né? Então ele foi, veja como é recente e como tem evoluído até agora. Foi criado o artigo em 2018, criou-se a StarkEx, né? Depois de 2019, 2020 foi criado o Cairo, né? Foi em 2021 foi publicado o white paper do Cairo e 21 ainda a criação da StarkNet, contendo já os smart contracts, né? Com todas as funcionalidades que vocês vão estar vendo, pelo menos a maioria na próxima aula, né? E em 2023 o release do Cairo 1, né? Então vejam que isso é muito recente. E algumas pessoas me perguntam, mas por que que não, por que que eu tenho que mudar de escrever e Ethereum Virtual Machine, né, que é o Consolidity, para aprender a usar Cairo, né? É, bom, é pelo seguinte, que o Solidity, ele é uma linguagem poderosa, faz bastante coisas, e quando ele foi criado, toda essa história do Zero Knowledge Proof ainda estava em desenvolvimento, né? E hoje em dia, cada vez mais as aplicações elas precisam da verificação do Zero Knowledge Protocol. E o Cairo, ele é desenvolvido já pensando nesse novo contexto, que naquela época não existia, não era tão predominante. Mas como a StarkNet está visando as tendências futuras, as que já existem e as futuras, então, por isso que decidiu-se criar uma nova linguagem chamada Cairo, que é inspirada em Rust, e um novo Virtual Machine chamado Cairo Virtual Machine, né? Como eu já disse, esse Cairo Virtual Machine, ele facilita um montão, pesa um montão, a implementação das provas de conhecimento, certo? Os Zero Knowledge Proofs, ok? E é um custo super barato e super rápido e que as pessoas nem praticamente percebem, né? Muito bem. E para as pessoas que desenvolvem Solidity, existe uma iniciativa chamada Kakarot, e até onde eu saiba, ela foi criada para facilitar a transformação do que foi criado com Solidity para o ambiente da StarkNet, né? Que eu saiba, está em teste ainda, e eu acredito que este ano já poderá estar em funcionamento completo, mas temos que esperar, né? O white paper, para quem quiser, da Stark, é esse daí, foi o que por onde que eu comecei, por onde que eu achei a StarkNet, né? O white paper do Cairo está aqui, né? E eu acredito que eu pulei um slide aqui. Perdão. Bom, o white paper do Cairo está aqui. Muito bem. Não mudei. Perdão, não mudei, não. Eu acabei me confundindo. Então, resumindo a respeito do Cairo, né? Ele é uma linguagem de programação que facilita muito essa parte da verificação, né? Fazer a verificação por meio da Zero Knowledge Proof, né? Tem uma sintaxe muito similar ao Rust, foi construído com Rust, né? Compila para Sierra, que é o Safe Intermediate Representation, e depois o sequenciador compila, né, para o Casm. E aqui está o fluxo, né, como vocês podem ver. Isso tudo como eu falei, essa aula aqui é mais para os fundamentos, né? Para que vocês vejam para onde vai, e para vocês não ficarem
assim tão, poxa, por que que é isso, por que é aquilo, sem entender o básico, né? Então, é isso. De novo, o Cairo Smart Contract compila para a Serra, Serra compila para o Safe Casma, e aí se gera a prova de validação, de validade de que realmente está tudo certo, ok? E então, em termos mais gráficos, veja isso. Basicamente, aqui está, né? Você tem o seu computador, vocês vão aprender a fazer o programinha, ele vai compilar para cá, vai mandar depois, quando tiver tanto na testnet quanto na mainnet, vai fazer toda essa compilação. Tem um montão de cheques que vocês não vão precisar ver, passa tudo debaixo do pano, até que vê que está tudo ok, né? Vocês nem vão perceber o que está acontecendo, mas por debaixo do pano é isso que está acontecendo, né? Muito bem. E mais sobre Kaido, as suas estruturas, sua sintaxe, isso daí o Luiz vai estar falando na próxima aula, tá ok? E agora é importante a gente entender por que que o Stark auxilia na escalabilidade da blockchain, né? Como eu estava falando, com a primeira geração de blockchain, baseada na External Owner Account, né, por exemplo, quando alguém fazia uma modificação no estado de uma variável e era esse novo estado deveria ser propagado para todos os outros computadores que contêm a cópia da blockchain, né? Então eles tinham que fazer isso, basicamente. Tinha que refazer o processo todo como é que chama isso? Um processo todo de verificação. Isso era muito consumo de energia, era em termos de frações, era segundos, demoravam bastante, enquanto que nós precisamos de processos que sejam rápidos, na fase de microsegundos. Quanto mais rápido, melhor, né? É óbvio, desde que seja seguro. Quando entra o Stark, acontece isso. Ele não vai precisar fazer todo o cálculo. Ele vai ver, aqui está a prova, e por meio daquela matemática toda relacionada com o Zero Knowledge Proof, então eles vão checar que a prova é verdadeira. Então isso é menos consumo de energético, né? E mais rápido, ok? Então, de novo, o problema anterior era, eu tenho um novo estado, eu passo para um block producer, e esses block producer é replicado tudo isso aí para os validadores. Com isso na Layer 1, né, como Ethereum. Na Starknet, você faz a prova, né, usando a parte da Zero Knowledge Proof. E os validadores checam a prova. Então, muito, muito melhor. Tá ok? E por isso que eu costumo fazer a analogia de que no, no blockchain 1, esses layers 1, eles eram muito congestionados, né, como aí está essa pista, altos custos de transação, né? Então, isso era um caso na Ethereum e outras layers 1. Eu já cheguei no passado, puxa, a ver custo de transações elevadíssimos. Por exemplo, uma pessoa passar $10 numa rede congestionada, às vezes o custo de transação era 40, 4 vezes mais do que o valor que você queria mandar. Isso é ridículo. Não pode. Nunca você vai ter adoção em massa com aquele tipo de custo de transação. Impossível, né? E na Layer 2, eu costumo falar que é como se fosse uma pista de alta velocidade e os custos de transações mais baixos, né? E essas duas se comunicam. Então, as transações, no caso da Starknet, ocorrem na Starknet, não é? E, depois que ela é comprovada que está tudo ok, ela vai finalmente, a prova dessa transação, ela vai ficar registrada também na Layer 1, ok?
Então, na Layer 2, a gente trabalha com o Cairo Virtual Machine e na Layer 2 com o Ethereum Virtual Machine. Então, em termos práticos, você desenvolve a sua aplicação, você vai permitir que os usuários façam as transações, essas transações vão ser verificadas tanto na Layer 2, checar, e depois, a última, e vão ser armazenadas depois na Layer 1, ok? Basicamente é isso. E isso ocorre de uma maneira fluida, bem tranquila. Então, em termos de um fluxo, né, basicamente nós temos isso daqui, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ok. Nós temos os mempools, temos o sequencer, né? E depois nós temos aqui o prover, né? Tudo isso na Layer 2. E depois nós temos aqui na Layer 1, que é o Ethereum, onde vão ser armazenadas as provas de que essas transações que ocorreram na Layer 2 estão ok, ou como diz aqui na Costa Rica, pura vida, ok? Então, essa é uma forma de ver como é que, como é que é a estrutura da Starknet, né? Então, ela tem tudo isso que está passando, né? Dos mempools, sequenciadores e assim por diante. E aí, por final, depois que está tudo ok, que se verificou que a prova tá verdadeira, então fica armazenado na layer 1. E isso garante com que as... talvez você deve estar se perguntando, mas por que tem que colocar na layer 1? Porque a Ethereum ela tem muitas vantagens. Uma delas é que ela é uma rede super segura. Então, é importante garantir de que realmente as transações foram armazenadas em redes bastante seguras. A Starknet também é, né? Mas a Starknet foi criada para apoiar nesse processo também de fazer com que as transações sejam mais rápidas e que depois elas possam ser colocadas na Layer 1. Muito bem. Nós já falamos, então, na fase 2 do Account Abstract, falamos rapidamente dos ZK Stacks, e agora eu quero mostrar para vocês, do ponto de vista do usuário que não é desenvolvedor, por que a Starknet é mais amigável a esse usuário, né? Eu estava falando para vocês que estamos construindo Coffee Blocks. E os usuários de Coffee Blocks são qualquer pessoa que compra café. Então, não necessariamente é um desenvolvedor, né? Tem vários desenvolvedores que nem tomam café. Então, para essas pessoas, né, e para o agricultor, tem que ser amigável. Não pode ser com problema. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é algo que está para ser melhorado e muito mais ainda, né? Tem umas tecnologias que estão sendo desenvolvidas que não vou falar agora, porque ainda não estão disponíveis, mas que vão ser muito melhores do que isso que eu vou mostrar, só para que vocês vejam, né? Então, como eu falei atrás, né, a Starknet facilita tanto o onboard de pessoas da Web 2 para o Web 3 e permite a recuperação da senha, né? Nós temos já a Web Wallet, né, que já está implementada, e a recuperação da senha por meio de, de pessoas da sua confiança, isso creio que já tá para ser lançada já, né? Então, logo, logo a gente já vai ver isso daí. Eu não chequei recentemente. Mas, por exemplo, você pode criar a sua conta só com seu e-mail. Você entra aqui, por exemplo, nesse web.argent.xyz.email. Você entra o seu e-mail, bom, como qualquer outro lugar, com qualquer outra aplicação Web 2. E aí você já vai criar a sua conta, né? E o legal é que se você perdeu a sua password, a sua senha, você pode recuperá-la quando você faz isso pelo processo do e-mail, né? Então, isso é um plus que vocês não têm ideia que
como isso reduz a quantidade de medo das pessoas em usarem a Web3, né? Porque há muitas pessoas que não são desenvolvedores, têm medo de usar a Web3, porque pensam que é scam, ou escutam falar de que a pessoa perdeu a senha, nunca mais recuperou, perdeu todo o dinheiro, então as pessoas ficam, puxa, por que que eu vou me meter nisso, né? Então, eu fico aqui com a minha conta do banco, que é mais tranquila, e eu posso recuperar minha senha, né? Então, mas isso já mudou. Isso hoje em dia, com essa tecnologia, já tudo isso pode ser revertido. Ela pode recuperar a senha, pode ser, você pode escolher pessoas que possam ser os seus guardiões da sua conta também, pessoas de confiança, entre outras coisas. E uma coisa que na Web 2 já tem, na Web3 com o Starknet já tem também, que é o fator duplo de autentificação e também outras coisas chamado passkeys, né? E isso dentro da bilheteira, da wallet da Argent, nós conhecemos pelo Argent Shield, escudo da Argent, né? E tem uma coisa aqui que talvez para muitos não seja importante, mas dependendo do contexto político de um país, esta coisa daqui, a multisig sem revelar as contas, é importante, né? Porque imagina um país que está sofrendo um processo não democrático, em que há governos que estão perseguindo os seus cidadãos. E esse governo tem uma equipe que é especialista em criptoativos. E ele vai buscar fazer a traçabilidade de quem andou afirmando transações. Mas se ele não consegue ver a conta, ele não tem como ver quem foi que fez a transação, né? Quem foi que aprovou a transação. E isso é muito importante, né? Ok? Então, aqui que eu estava mostrando para vocês. Peraí que a minha tela ficou esquisita aqui, peraí. Ops, perdão. Ah, sim, aqui é uma das maneiras de você ativar o Argent Shield, né? Basicamente, você entra no seu e-mail, vai fazer o checkout, vai checar o seu e-mail que você enviou e pronto. E daí já tá ativado, né? E o que eu estava mostrando para vocês, agora assinaturas múltiplas sem revelar as contas dos assinantes, é isso daqui. Eu tenho, na forma tradicional, né? Eu tenho aqui o Signer 1, que vai firmar essa conta. E eu tenho o Signer 2, que vai firmar essa conta. E aí, todos os dois firmam essa multisig account. No Argent multisig, você vai ver o Signer, mas sem revelar a conta, né? Então, isso aumenta a privacidade, né? Isso é essencial em alguns contextos. Então, resumindo, né? Então, as wallets da primeira fase da blockchain, elas tinham suas vantagens, mas faltavam elementos que hoje estão sendo cobertos pelas smart wallets. E é óbvio que essas wallets da primeira geração da blockchain, elas também estão se atualizando, né? Então, mas é só para mostrar para vocês, e isso é o que a Starknet ela oferece hoje, né, para facilitar com que o Web3 esteja a adoção em massa, tá ok? E como eu falei, isso daqui é apenas uma ponta do iceberg, porque estão para ser lançadas outras tecnologias, e assim que tiver lançado eu vou fazer um update para vocês, do que ela faz e como ela facilita ainda mais o processo de eu fazer um board de pessoas que não são do mundo Web3, né? Muito bem. E nós falamos de várias coisas, né? Mas precisamos falar de elementos relacionados com as transações, né? Que é as transações desde firmar uma multisig, desde comprar algo, enviar transação para aprovar o envio de uma quantidade
de criptoativo de uma conta para outra e assim por diante. Então, uma das coisas que eu falei atrás era que o custo de transação nas Layers 1, há alguns meses atrás, anos atrás, era muito caro. Realmente, era muito caro. Na Starknet, a coisa é a fração de, puxa, a vez passada que fiz uma transação, era como 0,000 alguma coisinha assim de dólar. Muito, muito, muito barato, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece. Então, você vai ter aí no seu smartphone, por exemplo, a sua wallet, né? Seja da Argent, que seja da Bravo, você vai firmar, né? Muito bem. E o que acontece depois? Isso vai para o sequenciador da Starknet. Esse sequenciador, dentro do sequenciador tem uma coisa chamada mempool, que eu falei para vocês atrás, que é basicamente onde ele vai armazenar as transações que estão chegando, e aí depois vai ter que fazer o processo de verificar por meio da Zero Knowledge Proof o que é que está correto, o que é que não está correto, né? E depois vai checar se tem gás suficiente para pagar e assim por diante. Faz todo um processo de verificação e depois passa para uma coisa chamada Sharp, onde tem o prover, que checa realmente se está tudo ok. E que depois manda lá para a rede da Ethereum. Então, esse é o ciclo das transações. Começa no seu smartphone ou no seu desktop, seja o que for, passa lá para o sequenciador, passa pelo Sharp, checou que está tudo ok, manda lá para o Ethereum, ok? E, e o Sharp é o Shared Prover, né? Então, a Starknet, ela possui, para compor o Sharp, ela conta com o apoio também de outros tipos de tecnologias que vêm de outras blockchains, do DY, DX, Soraya e assim por diante. Essa parte aqui eu não vou entrar muito a fundo, porque, sinceramente, eu li isso e acabei esquecendo de ler de novo e não estou conseguindo pensar muito mais para explicar. Eu não vou fazer enrolação com vocês, tá? Mas depois vocês podem checar isso daí, tá? E nós temos aqui dois tipos de transações, né? Que são importantes. Ok. Uma delas, que você vai fazer a declaração, declare, né? Do seu código, do seu contrato na Starknet. A outra coisa é que você vai à função de invoke, que vai executar as funções que vão modificar o estado das variáveis dentro da blockchain. O invoke, o invoke custa, você paga, ok? O invoke paga. E para você fazer o deploy também tem um custo, tá ok? Muito bem. E nós temos algumas funções que realmente é só para ver o estado da variável, checar o estado da variável, não modificar, não modificar, só checar. E essas não têm custo nenhum, tá ok? Então, e aonde é que vocês vão trabalhar com isso daí? Na hora que vocês estiverem escrevendo o smart contract, escreveu, está completo o smart contract, aí vocês vão para o processo de fazer o deploy deles, né? E aí vocês vão precisar ter alguma quantidade de Starks, né? E dependendo do caso, até de Ethereum na sua wallet. Mas, como eu falei, os custos são muito mais baratos do que qualquer outra blockchain, ok? E como eu falei, para fazer o deploy, precisa que haja fundos. Uma coisa importante que vocês têm que tomar atenção é o seguinte: um dos exercícios que a gente vai fazer, e a gente não, vocês vão fazer, é para fazer o deploy do, de um smart contract na mainnet, ok? Então depois ah, vocês vão criar aí as suas wallets, seja da Bravos, seja da Argent,
e vão enviar para o instrutor que tiver o endereço da sua wallet, tá ok? E aí, o instrutor vai enviar para vocês uma quantidade pequena de Starks, talvez uns 3, 5 Starks. E com esses Starks, quando você receber, você vai fazer o seguinte: você vai ter que fazer uma outra transação para que ela esteja, como é que você fala, validada, né? Tem outro termo que eu estou esquecendo agora. Então, mas para você validar para você começar a usar essa wallet, você precisa fazer uma transação para pagar o custo de ativação dela. Eu lembrei, ativação, tá ok? Então, por que eu falo isso? Porque numa das sessões passadas que um Basecamp passado eu enviei e depois a pessoa fala, não está funcionando, porque ela não ativou a conta. E para ativar, você precisa ter uma quantidade de stacks. Então, é mais para isso, tá ok? E então, as funções, um resumo das transações, né? Nós temos aí os tipos de declare, invoke, deploy, né? O custo, o ciclo de vida de uma transação é se ele foi recebido, se ele foi rejeitado ou reverteu, se ele foi aceito na Layer 2, se foi aceito na Layer 1 e assim por diante, né? E isso vocês vão ver depois na prática. Aqui é só uma visão geral, por isso que essa aula aqui chama-se os fundamentos, tá ok? E com relação lembra que eu falei para vocês de que ocorre uma parte da transação na Layer 2 e depois outra na Layer 1, Layer 2 e Layer 1. Quanto é que, quanto é o tempo de duração entre isto e para que chegue a fazer a finalização aqui na Layer 1? É isso que a gente vai ver agora. Se você, por exemplo, está usando uma rede diferente, né? Por exemplo, a rede da Optimism, né? Para fazer esse período, para esse processo de que tudo esteja aceito lá na Layer 1 da Ethereum, dura uma semana. Na Starknet, ele varia de 5 horas a 12 horas. Se você usa diretamente na rede de Ethereum, que geralmente é mais congestionada, muito mais cara, dura 6 minutos. Só que, vejam só, o processo de finalização de uma transação na Layer 2 esse dado tá errado. Agora está muito mais rápido, né? Está na frações de segundos, tá ok? Então, isso na prática significa o quê? Significa que se, por exemplo, eu vou mandar eu pego uma quantidade de Starks que está na minha wallet da Argentex, né? E quero enviar, por exemplo, para uma exchange centralizada como o Binance. Eu faço o processo de envio, eu firmo, né, que estou autorizando a enviar. Esse processo é super rápido na Layer 2 da Starknet, só que ele vai tardar em torno de 5 horas, às vezes, dependendo se está muito, mas muito congestionado, 12 horas, para que isso seja realmente validado lá na Layer 1 da Ethereum. Tá? Isso para você fazer essa transferência, tá ok? Mas se você faz tudo via Layer 2, entre si é frações de segundos, tá ok? Por exemplo, quando você vai fazer a compra de café, você vai pagar com os criptoativos que aí estão, é super rápido, né? Não tem que esperar nada disso, não. Só estou falando com relação a processos como esses aí, de você fazer uma transferência, né, que vai lá para uma outra exchange e outra bridge, né? Então, isso demora um tempinho para que isso fique comprovado lá na Lei 1, né? Muito bem. E, de novo, passa pelo mesmo processo. Ah, começa no seu smartphone, você firmou, passa pelo sequencer,
tudo passa lá para o Cairo Virtual Machine, passa por Sharp, vai fazer a verificação lá na rede 1 do Ethereum e assim vai. Então, de novo, é um processo que é importante que vocês saibam teoricamente o que está acontecendo, só que na prática praticamente vocês não vão ver isso acontecer, porque tudo passa de uma forma bastante fluida, tá? Bom, eu quero saber como é que estamos de tempo aqui, para eu começar a falar rapidinho do Smart Contract. 1h21, temos alguns minutos a mais. Então eu vou falar rapidinho do que é o Smart Contract, porque é só para dar uma introdução para vocês, e na aula seguinte, aí vocês vão construir do zero o que o que são os smart contracts. Vão construir do zero, vão fazer o deploy, vão fazer o teste, vão fazer todo o processo de interactuar com ele. E na aula terceira, vocês vão aprender como é que faz a interação com o front-end, ok? Muito bem. Um, um smart contract, né? Que é isso daí, para quem que nunca ouviu falar? Basicamente, eu costumo explicar para as pessoas que não são da Web3 e que não são de web nenhum, que são somente usuários, não são desenvolvedores. O que é um smart contract? Um dia, a mãe de um amigo meu perguntou para mim, o que é um smart contract? Eu falei para ela, basicamente é como se fosse uma receita de bolo que permite você fazer algo. Ok. Então ela falou, conjunto de instruções, né? Porque uma receita de bolo é um conjunto de instruções. Basicamente é isso. Tá bom, agradeço. Bom, agora, para desenvolvedor, nós vamos um pouquinho mais a fundo. Eu costumo falar um pouco disso porque quando você está nesse mundo Web3, seja você um desenvolvedor, seja você um empreendedor, mas não é desenvolvedor. Por exemplo, eu sou um empreendedor, sei codificar, mas não sou desenvolvedor, ok? Não é o meu forte. Eu sei fazer código, mas eu não trabalho desenvolvendo código. Eu sou mais empreendedor. Mas é importante você saber comunicar de forma simples essas ideias que são um pouco mais complexas para as pessoas que não são da área, ok? Basicamente, então, em StarkNet, nós temos aqui o Smart Contract é um script, né? Que é escrito na linguagem Cairo e contendo, entre outras coisas, funções que vão ler o estado das variáveis armazenadas na blockchain. E, por exemplo, nós temos aqui uma função, né, de função, uma função que é getSymbol. Esse getSymbol, ele tem aqui uma coisa chamada self e um @t. E depois tem uma flechinha com o felt. O que significa isso? Significa que ela vai gerar um tipo chamado Felt252, que vocês vão ver na aula seguinte, que é o tipo básico do Cairo. Não é o U256, é o Felt252. Mas o ponto que é importante aqui é que esse self, ele indica que esta função getSymbol, ela somente checa. Ela não altera, ela somente checa o estado de algo, né? Ela não altera o estado de algo, ela só checa. E significa que também que como ela não altera, ela não tem custo para para na blockchain, tá ok? Muito bem. Entretanto, nós também temos as funções que eu chamo que modificam o estado das variáveis armazenadas na blockchain. E estas, como é o caso da função transfer, a diferença da anterior é que ela tem
o self, mas antes dela, ela tem o ref. Então, toda vez que vocês verem uma função com ref self, isso é, está dizendo que ela altera. Ela altera, ok? E atrás eu mostrei para vocês que existiam os tipos de transações que era o invoke. E o invoke paga. Então, esse tipo de ref self, por debaixo dos panos, ele está ah, ativando uma dessas invoke, tá ok? Então, de novo, funções em que você tem o self indica que é só para consultar, não vai alterar nada, tá ok? Nesse caso, get symbol. Quero somente o símbolo. O transfer vai transferir algo, então ele vai alterar o estado da variável, tanto de quem está enviando quanto de quem está recebendo, tá ok? Então aí é ref self. Muito bem. E o smart contract, né? Ele é um script, só que esse script, ele tem uma anatomia. Ele tem uma anatomia básica, e entender essa anatomia básica, ela pode te facilitar um montão, bastante, o processo na hora que você está aprendendo a respeito disso, tá ok? Então, como é que é essa anatomia? Nós vamos ver aqui. A primeira parte é o que eu chamo de interface, né? Então, ela vai definir as funções em que as pessoas que vão interactuar com o seu contrato podem acessar, ok? Ah, ok, muito bem. Então, essas são as funções que está exposto para o mundo, tá, né? Por exemplo, pode ser o get symbol, pode ser o transfer, entre outras coisas mais. As variáveis em que vão estar armazenadas na blockchain, elas ficam no storage, ok? Então, toda vez que você vai criar uma DAP, você tem que pensar, óbvio, quais são as variáveis que tem que estar na blockchain. Porque se você não tem nenhuma variável que vai estar na blockchain, você não precisa criar coisa nenhuma em Web3, né? Então, por exemplo, no caso do café que nós estamos fazendo, variáveis que tem que estar lá na storage, é o balance, por exemplo, se eu tenho uma conta, é o meu balance, né, de quanto que eu tenho na minha wallet, a quantidade de quantidade de café que eu comprei, porque como eu falei para vocês, é, ao final de um determinado tempo, Coffee Blocks vai estar redistribuindo lucro na forma de benefícios para quem comprou o café. Então é importante que isso esteja lá na blockchain, né? Para que depois o script, um smart contract, vá lá e cheque e vai falar para um outro smart contract, ó, o Ranulfo comprou tanto dentro desse período, então a ele você pode transferir tanta quantidade do token que for elegido, né? Seja Starks e assim por diante, né? Isso se o benefício for monetário, se o benefício for de outra coisa, por exemplo, for um NFT, pode também fazer. Muito bem. Então, nós temos aí o que é quais são as funções que o mundo poderá interagir com o seu contrato, qual é os, quais são as variáveis que devem obrigatoriamente estar na blockchain, isso fica em storage. E essa parte aqui é muito importante, é o construtor. Isso, quando você vai criar um smart contract, né, ela é a primeira coisa que vai ser executada, é o construtor, ok? Então, uma aplicação, ela pode ter mais do que um construtor, né? Pode ter. Então, isso a gente vai ver daqui a pouquinho um exemplo do que é isso. E quando for necessário, né, nós também temos uma coisa que a gente chama os eventos, né? Que eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que é. E lá atrás, no item interface, você somente declarou o contrato, ok? Só que você
não implementou. Então, para implementar, você vem aqui no AB Embed V0. Aí você vai implementar isso daí. Deixa eu mostrar para vocês aqui um contrato da, da- um contrato. Espera só um pouquinho. Deixa eu puxar aqui. Ok. Aqui é um contrato muito básico, né? Que você vê aqui, que é um contrato chamado counter. Basicamente, ele vai aumentar o valor de um contador, vai diminuir, e somente o dono desse contrato é que pode fazer o reset do valor, ou seja, botar tudo para o valor inicial. Ok? Então, quando você vai criar, eu não vou mostrar aqui como é que se cria o contrato, porque isso tudo o Luiz vai explicar, mas eu quero só mostrar para vocês o que é a estrutura de um smart contract, né? Então, como eu estava falando, vocês têm aqui a interface. E nessa interface, você tem aqui quais são as funções que o mundo poderá interagir. O get counter, nesse caso, né? Qual é o valor do contador. Eu posso aumentar o valor do contador, talvez se eu clico nele, eu aumento por um, se eu clico nele para decrease, diminui por um. E se eu sou o dono do contrato, eu vou usar o, o reset counter, somente se eu sou o dono do contrato, que a gente já vai ver isso daí. Depois, você vai ver aqui o contrato em si, né? O contrato em si é dado por esse tag aqui, né? Jogo da velha, Starknet, dois pontos, contrato. E, você vai especificar o nome dele, é counter. E nesse caso, como é algo para interagir com o mundo, então você sempre coloca ele no formato pub, né? Público. E aqui, da mesma maneira, também com, com a interface. E já que nós estamos falando, então, public trait. Isso aqui vem da sintaxe lá do Rust, né? Então, basicamente, o trait é um conjunto de funções, né, que você pode ter, é, ter, né, para a sua aplicação e que depois você pode implementá-la até de diferentes maneiras, né? Mas isso aí a gente vai ver, isso aí o Luiz depois vai mostrar para vocês. E aqui, quando você cria o seu contrato, você obrigatoriamente começa com isso daqui, aí depois você coloca esse pub, mod counter, e aí, nesse caso aqui, como nós estamos usando nesse contrato coisas que vêm de outros contratos, por exemplo, que foi gerado pelo Open Zeppelin, né? Então, isso aí não precisam se preocupar com isso agora, né? E eu falei também que nós temos aqui o storage, né? E dentro do storage você vai criar um struct, que o Luiz vai explicar para vocês depois tudo o que significa tudo isso. E nessa struct você vai ter o valor, o counter, que é com o tipo dele é um unsigned, né? O unsigned 32, isso aí vocês vão ver na aula seguinte. E quem é o dono desse contrato? E esse dono desse contrato é dado por um outro contrato que foi gerado lá para o pessoal da Open Zeppelin, que você importou aqui, né? Não precisamos entender os detalhes agora. Muito bem. Então, aí o counter e o honorable é que são as coisas que estão armazenadas lá na blockchain, né? O contador, o valor do contador e o honorable, quem é o dono desse contrato. E depois, quando eu falei para vocês do event, né? E do event, vocês têm aqui tem uma estrutura chamada enum, né? De novo, vocês vão ver na aula seguinte. E você tem aqui o nome desse não, que coincidentemente chama-se event. E aí você tem aqui
você tem essa coisa aqui, que eu esqueci como é que chama isso, que é basicamente que são dois nomes iguais, né? Count increase, counter decrease e honorable event, e aí tem isso daqui. Ok. Depois disso, você tem tem várias coisas, mas a que eu quero mostrar para vocês aqui é o constructor, que essa daqui é o que vai ser implementada da primeira vez, toda primeira vez que vocês vão rodar o seu smart contract. E nesse constructor, vocês veem aqui que ele é have self, certo? Então, ele have self, lembram-se de que ele permite alterar o valor das variáveis que estão em storage, lá na blockchain, né? Então, nós temos aqui o initial value e quem é o owner, né? Então, os campos dessa função uma, indicando que ele pode alterar o estado da blockchain, outra, qual é o valor inicial, e outra, quem é o dono do contrato. Isso é dado logo da primeira vez. E quando você vai criar, como é que você vai dizer que ele vai alterar? Ah, eu chamo aqui o counter, né? E o write, né, que está aqui, que basicamente a função que vai alterar o valor, né? E o init value, que vou estar dizendo depois qual é, né? Pode ser 10, pode ser 0, pode ser 1, pode ser quanto for, né? E o honorable, quem é o owner, ok? E por último, nós temos aqui a parte do implementação, né? Então, a implementação das coisas que estão lá na interface, né? Então, nós temos a função getCounter, que nesse caso aqui é self, ou seja, quer dizer o quê? Ele não altera o estado, né? Basicamente, então, ele vai lá no self, counter read, né? Ele só vai ler o valor do estado que está lá no storage, e depois ele vai fazer outra função, que é o increase counter, que nesse caso, ref self, indica que ele altera, né? Então, basicamente, ele vai pegar o valor antigo, então ele vai ler qual é o valor antigo, aí qual é o novo valor, é o valor antigo mais um, e depois atualiza, então ele write o new counter e emite um evento falando que o contador foi aumentado, né? Depois faz a mesma coisa com o decrease, né? Que de novo é um ref self, que significa que altera o estado, né? Faz a mesma coisa. Colhe o valor antigo, o read, né? Checa que o valor é maior que zero, né? Se não, aponta qual é o erro e, e depois coloca o novo valor, que é o older menos um, né? E aí atualiza no blockchain no storage, perdão, qual é o novo valor, o novo counter, né? Com a função write. E depois coloca o emite um novo, que é dizer o novo evento que aconteceu, que o counter foi diminuído, né? E, por último, nós temos aqui a função reset counter, né? Então, que também que pode modificar o estado da variável que está lá na blockchain. Que aí ele tem que checar que é somente o dono do contrato é que pode fazer isso. Somente o dono do contrato, né? E aí, basicamente, o que ele vai escrever vai ser counter write zero. Então, ele vai zerar o contador. Então, isso uma anatomia básica de um smart contract que vocês vão estar construindo isso aqui na próxima aula, né? Com o Luiz. Eu só queria terminar essa sessão mostrando para vocês um pouco de código, né? E também mostrar uma coisa que é o seguinte, que isso daqui, de onde é que vem tudo isso daqui que eu estou mostrando para vocês? Que significa tudo isso daqui? Ok, vou explicar rapidinho. Quando vocês vão construir com a StarkNet, você pode, né? Opa.
Onde é que está a coisa aqui? Ok, você pode usar um framework em que ele vai omitir uma quantidade de detalhes para vocês, né? Isso aí é bom quando você vai estar participando de hackathon, quando você está iniciando, também se quiser. E um desses frameworks chama Scaffold, né? Scaffold. Eu vou compartilhar depois um link de como é que vocês podem usá-lo, né? E vocês usem ele para fazer esse processo de criar fazer a execução desse smart contract. Eu vou passar depois o link para vocês. Como é que vocês podem fazer? É bem tranquilo. E basicamente, quando você instala ele, você pode instalar ele num Docker, por exemplo, né? Vocês instala o Docker e depois você vai seguir uns passos e vai ter duas coisas. Uma, que você vai ter isso daqui em dois terminais, né? Você vai ter dois terminais rodando. Em um terminal, que é este que eu estou te mostrando aqui, né? Vai criar um ambiente local de desenvolvimento. Então, quando você tem uma ideia, você pode começar a fazer a ideia sem botar ela na testnet, né? Fica só no seu ambiente local. Então, este é o que faz, né? Então, aí, esse ambiente local, você já vem com algumas contas, né? Com fake money, inclusive, né? Com a quantidade. Então você já vai ter várias contas aqui, né? Tá tudo aqui, né? Então o account address, você vai ter a private key, a public key, e aí você vai estar usando isso daí para fazer o contrato, né? E então ele permite fazer esse ambiente local e depois ele permite, por exemplo, fazer várias coisas, né? Uma delas é fazer o deploy desse contrato na StarkNet, né? Nesse ambiente local. E como eu falei para vocês, quando vocês fazem o deploy, né? Quando vocês fazem o deploy, vocês vão, bom, de novo, vocês vão estar vendo esses detalhes na aula seguinte. Mas quando vocês estão criando cria o contrato, né? Counter.cairo, aqui está. E aqui, quando você faz o deploy, vai aparecer essa pasta aqui chamada target. E dentro desse target, né, e vai existir aqui o contract counter compiled, contract counter contract class, né? E vamos olhar o que, que tem aqui dentro. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Uma quantidade de informação aqui de louco, né? E isso que ele vai apresentar para vocês vai criar para vocês. Vocês não precisam mexer com isso daí. E, e aqui vocês vão ter. Lembra que eu falei para vocês do Sierra Program e aquelas coisas do Casmo e tudo isso? Então, esse tipo de informações vão estar dentro desses dois tipos de JSON aqui. Mas, como eu falei, não precisa se preocupar com isso agora, né? Porque, e depois, na hora que vocês estiverem fazendo na prática, isso vai ficar mais automático. Vocês não vão ter que ficar lendo isso daí. Só estou mostrando só para que vocês vejam o que está acontecendo aí, né? Mas na prática, o que vocês vão ter que fazer é criar o smart contract, fazer o deploy dele. Vocês vão ver que vai aparecer essas coisas aqui. Depois com o tempo, vocês vão ficando familiares. Se der algum bug, vocês só vão saber aonde buscar, né? E assim por diante. E então, eu creio que hoje eu cumpri com o que eu queria cumprir, que era fazer uma visão geral do que é o ambiente da StarkNet, né? E mostrar para vocês o que é um pouco do smart contract, né? Geral, sem dar muitos detalhes. E falar que existe
Scaffold StarkNet, que eu vou passar para vocês depois o link de como trabalhar. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês que é muito importante é isso daqui, ó. Uma vez que vocês já aprenderam sobre Starks, sobre como criar smart contract, perdão, vocês podem participar desta plataforma OnlyDust. O que que faz essa OnlyDust? Por exemplo, nós colocamos o projeto da Coffee Blocks lá na OnlyDust. Então, ao colocar o nosso projeto lá, a gente coloca algumas features em que eh, a gente pede para o pessoal desenvolver. E quando eles desenvolvem, eles são pagos. Parte pela gente e também parte pela OnlyDust, né? Então, se você quiser praticar, é um excelente lugar. E quando você já tem a sua ideia e quando você quer ter mais apoio de outros devs, aí você vai, se cadastra na OnlyDust, segue o protocolo deles, e aí você vai receber apoio deles para você desenvolver a sua ideia. Então, isso daqui assim, super, super, super importante, né? E outro site que é essencial também isso daqui é o que eu vou mandar depois para vocês, né? É como você criar o projeto com Scaffold e Docker. Não, não é isso que eu quero mostrar. Esse aqui já era. Ué, onde é que tá? Ah, aqui está. É o starknet.io. Então, na starknet.io vocês vão ver aqui uma quantidade de coisas, né? Por exemplo, quais são os projetos que estão no ecossistema, quais são os jogos que estão na Starknet, os RPC Services, qual é a comunidade, uma quantidade de recursos que estão à disposição de vocês, material para developers, né? Então, tem o Kaido Book, né, que vocês podem depois vão trabalhar com ele, né? Então, aqui vocês vão encontrar um montão de informações a respeito dele. Às vezes tem algumas coisas que não estão atualizadas, né? Porque a coisa está caminhando bastante rápida. Então, aí é bom trabalhar se inscrever em alguns grupos, né? Que eu vou compartilhar do Discord e do Telegram, da Stacknet, para vocês receberem apoio de outros devs quando vocês tiverem bugs, né? Então, eu creio que, por enquanto, acho que é isso, né? Não, senão eu vou ficar falando aqui 1.000 horas, né? Eu só quero saber uma coisa. Vocês aí, quem quer falar alguma coisa? Quem tá com alguma dúvida? Se eu souber responder, eu respondo. O Antônio, o Igor Correia, Sam, Thiago. Tá, beleza. Então, se por enquanto vocês estão sem dúvida, né? Perfeito. Então, eu finalizo por aqui a primeira aula desse Basecamp, né? Então, na quarta-feira, o Luiz vai acompanhar vocês para aprender aí a respeito do Smart Contract. Então, vocês vão ver, criar desde o zero um Smart Contract, vão interactuar, vão aprender mais sobre Cairo e um montão de coisas, né? E vão ver quais são os exercícios que vão ter que fazer. Então, se estão realmente sem dúvida, eu fico contente. E eu espero que vocês tenham curtido, né? Tenham aprendido um pouco mais a respeito da StarkNet. E na aula seguinte vocês vão aprofundar, tá ok? Então, grato por um momento. Espero que vocês que estejam em Portugal tenham uma boa noite. E aqui está no Brasil também, né? Então, e aí nos vemos na quarta-feira, tá ok? Então, boa sorte. Até mais.